E aí, galera, estão preparados para a gente iniciar aqui o nosso terceiro módulo? Pois é, vamos começar agora a parte de conhecimentos algébricos. Aquela partinha que tem todas as funções para a gente aí dar início a essa parte muito legal. Bom, então vou começar conversando com vocês aqui sobre função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau. É importante que você saiba que muita coisa de função do primeiro grau sequer encosta no Enem. Você precisa saber o que realmente importa. Não vá perder tempo com detalhezinhos aí besta que você vai gastar tempo demais para nada. A gente vai focar aqui no que realmente você precisa para o Enem. E com certeza, uma coisa muito massa de função do primeiro grau é entender o que é uma função do primeiro grau, saber quando você está diante de uma função do primeiro grau. Cuidado, a galera às vezes tem se enganchado em função do primeiro grau porque não sabe nem o que é a função do primeiro grau. E eu quero que você saiba. Por isso que a gente vai conversar as minúcias de função do primeiro grau. Eu vou começar aqui, para que você saiba o que é uma função do primeiro grau, a dar um exemplo que a gente já conversou aqui lá naquela aula de razão e proporção, tá certo? Então, vou relembrar aqui o exemplo do táxi. Você lembra daquele táxi? Lembra do táxi que a gente tinha conversado? Pois é, eu vou voltar para aquele exemplo para a gente conversar sobre esse táxi e com esse exemplo, te mostrar o que é uma função de primeiro grau, o que importa de verdade numa função de primeiro grau. Vem aqui para a tela que eu vou te mostrar bem direitinho. Então, olha só, vamos falar aqui sobre um táxi. Nós temos aqui na primeira coluna o x, que representa a distância que você vai percorrer em um táxi, e na segunda coluna aqui a gente tem um y, que representa o valor que vai ser cobrado em reais por essa corrida no táxi, tá certo? Então, suponha que você andou aí 1 quilômetro. 1 quilômetro no táxi, você vai ter que pagar aí R$ 10, perfeito? E suponha que você agora andou mais 1 quilômetro, você andou 2 quilômetros no total, você pagou aqui R$ 14. 3 quilômetros que você rodar no táxi, R$ 18 você vai ter que pagar. 4 quilômetros que você andar, 22. 5 quilômetros, 26. Oxê, professor, lembra desse exemplo lá de razão e proporção? Eu perguntei para vocês aí, o valor a ser pago é proporcional à distância percorrida? E a resposta foi não, tá lembrado? Não é proporcional. Ô, professor, mas se não tem proporção e tem o quê? Essa foi uma pergunta que ficou lá da aula de razão, proporção e regra 3. Por que que eles não são proporcionais? E aí, o que é que eles têm? Qual é a relação que existe entre eles? Pois é, pessoal. Então, ó, a relação que existe entre eles é exatamente uma relação de função polinomial do primeiro grau. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. O que é uma função do primeiro grau? O que é uma função polinomial do primeiro grau? Olha só. Existem 3 características que definem que uma função é realmente uma função polinomial do primeiro grau. Eu vou passar aqui para a primeira característica, eu quero que você dê uma olhadinha comigo. Primeira característica de uma função polinomial do primeiro grau é que aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em y. Então, se você quer perceber se uma função é sim uma função do primeiro grau, os aumentos que você der em x, se eles forem iguais, eles vão proporcionar aumentos iguais em y também. Vamos voltar aqui para a tabelinha e eu estou te mostrando aqui o seguinte, ó. Sempre que aumenta 1 quilômetro, aumentam R$ 4 no valor a ser pago. Aumentou 1 quilômetro, aumenta R$ 4. Aumentou 1 quilômetro, aumenta R$ 4. Sempre que isso acontecer, pessoal, nós estamos diante de uma função do primeiro grau. Primeira característica, revisando aí para vocês, aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em y. Grava isso aí porque isso é muito importante, viu? Então, ó, sempre saiba que em situações em que aumentos iguais em x proporcionem aumentos iguais em y, você está diante de uma função do primeiro grau, tá certo? Veja, toda vez que eu aumento 1, sempre vai aumentar 4 aqui. Olha só, ao invés de aumentar 1, agora eu aumentei 5. E se eu aumentar 5 km? 5 para 10 aumentou 5. Quanto é que vai aumentar aqui? Aumenta 20. E se eu aumentar 5 aqui? Aumenta 20 aqui. E se eu aumentar 5 aqui? Aumenta 20 aqui. Aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em y. Aí se eu aumentar 10... Aumentei 10 aqui, aumentei 40 aqui, ó. Aumentei 10 aqui, aumentei 40 aqui. Aumentos iguais em x
proporcionam aumentos iguais em y. Essa é a primeira característica de uma função do primeiro grau. Anota aí, porque isso é muito importante. Aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em y. Primeira característica de uma função polinomial do primeiro grau. Se você perceber que numa situação específica, aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em y, você está diante de uma função do primeiro grau. Segunda característica para vocês aí. A variação em y é proporcional à variação em x. Eita, professor, como assim, professor? Veja, não é y que é proporcional a x. Por isso que eu voltei para esse exemplo, a gente já havia conversado em razão e proporção, y, vou até anotar aqui, ó, y não necessariamente é proporcional a x. Y não necessariamente é proporcional a x. É proporcional a x. Não necessariamente y é proporcional a x. O que é proporcional? O que tem de proporcionalidade é a variação. A variação em y é proporcional à variação em x. Lembra que proporcionalidade é uma igualdade entre razões, uma igualdade entre divisões. Então, a variação em y dividida pela variação em x, né, vai dar sempre a mesma resposta, perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que é que vai acontecer? Se você observar aqui, veja só, qual foi a variação em y aqui? Foi 4. A variação, eu vou até trocar de cor aqui, a variação em y aqui foi 4. Qual foi a variação em x? Foi 1. Então, ó, 4 dividido por 1 dá 4. Qual foi a variação em y? 4. Em y, 1. 4 por 1 dá 4. 4 por 1 dá 4. Veja, 20 por 5 dá 4. 20 por 5 dá 4. Do jeito que 4 por 1 dá 4, 20 por 5 dá 4. 20 por 5 dá 4. 40 por 10 dá 4. 40 por 10 dá 4. Então, galerinha, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Estou querendo dizer para vocês o seguinte. Sempre que você estiver diante de uma função do primeiro grau, essa característica acontece. A variação em y é proporcional à variação em x, ou seja, a divisão da variação em y pela variação em x vai dar sempre uma constante. E isso é exatamente a terceira característica. A taxa de crescimento absoluto dessa função é constante. Professor, como é que eu faço para calcular a taxa de crescimento dessa função? A taxa de crescimento dessa função é exatamente ΔY sobre ΔX. Veja que ΔY sobre ΔX é uma constante. É uma misturazinha, né? É uma conclusão da nossa segunda característica. A segunda característica diz assim: a variação em y é proporcional à variação em x. Então, ΔY, que é a variação em y, dividido pela variação em x dá sempre uma constante, porque proporcionalidade é uma igualdade entre razões, igualdade entre divisões. E isso nos leva a entender que essa divisão, ΔY sobre ΔX, é chamada de taxa de crescimento. Mas a taxa de crescimento, ela precisa de uma unidade. Então, nesse nosso exemplo, quem é a taxa de crescimento? Aqui é o seguinte, ó, nós temos o y, ele está em reais, e o nosso x está em quilômetros. Então, quando você divide o ΔY sobre ΔX, você divide uma coisa que está em reais por uma coisa que está em quilômetros. Quando você dividir aí 4 por 1, quando você dividir 20 por 5, quando você dividir 40 por 10, a sua resposta vai ser em reais por quilômetro. Então, no nosso caso, quando você dividir 4 por 1, quando você dividir 20 por 5, quando você dividir 40 por 10, todas as respostas vão dar em 4 reais por quilômetro. Então, galerinha, essa taxa de crescimento, ela sempre vai ser constante. A nossa função sempre vai crescer a mesma coisa. A nossa função vai ficar crescendo sempre a mesma coisa. Veja que a cada quilômetro que se passa, aumentam 4 reais. Para cada quilômetro que acontece, aumenta 4 reais. Olha, essa proporcionalidade que a gente está falando aqui na segunda característica, você tem que encarar essa proporcionalidade como assim? Você pode utilizar a regra 3 nessa proporcionalidade para entender o que acontece na função do primeiro grau. Então, grava aí. Quando é que uma função polinomial é realmente uma função do primeiro grau? Quando três coisas acontecerem. Quando alguma dessas três coisas acontecerem, elas são equivalentes. É praticamente a mesma coisa falar um e falar outro. Então, ó, primeira coisa,
aumentos iguais em x proporcional a aumentos iguais em y. Segunda coisa, a variação em y é proporcional à variação em x. Terceira coisa, delta y sobre delta x é sempre uma constante. A taxa de crescimento absoluto dessa função é sempre uma constante. Perceba que tudo isso que a gente conversou acontece nesse exemplo e é por isso que essa função aqui é uma função do primeiro grau. Olha que massa o cara saber todas essas características aqui. Anote aí, uma por uma, porque eu preciso que isso aqui esteja fixo na sua cabeça, viu? Então, primeira característica, numa função do primeiro grau, acréscimos iguais em x proporcionam a acréscimos iguais em y. Isso é característica de função do primeiro grau. Segunda característica, as variações em y são proporcionais às variações em x. E terceira e última característica, né? A gente sabe aí que a taxa de crescimento absoluta é sempre constante. Então, delta y sobre delta x sempre vai dar uma constante. Anota isso aí, bicho, porque vocês precisam saber, né, na hora de resolver as questões, todas essas características elas vão ajudar muito na resolução de questões. Por isso, pessoal, que eu vou começar aqui já a mostrar a vocês essas características aparecendo, nos ajudando em questões de função do primeiro grau, tá certo? Vem aqui para a tela que eu vou te mostrar agora como resolver algumas questões só sabendo dessas características. Depois a gente se aprofunda mais um pouco, mas por enquanto vamos utilizar só essas três características para resolver algumas questões, perfeito? Vem aqui comigo. Olha só, galera, essa questão aqui do Enem 2012. A tabela seguinte apresenta a média em quilogramas de resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitante no período de 95 a 2005, perfeito? Então, olha só. A produção de resíduos domiciliares por habitantes no país. Em 95, a média foi de 460 quilos. Já em 2000, foi de 500 quilos. Em 2005, foi de 540 quilos. Uma coisa que eu quero que vocês percebam. Veja só, de 95 para 2000, aumentaram 5 anos. De 2000 para 2005, também aumentaram 5 anos. Se passaram 5 anos. De 460 para 500, aumentaram os 40 quilos aqui, e de 500 para 540 também 40 quilos. Veja que uma característica já foi obedecida. Lembra qual característica? Aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em y. Então, com essa tabela, eu já consigo perceber que essa função é uma função polinomial do primeiro grau. Então, aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em y. Se aumentou 5, aqui 5, e aqui aumentou 40, aqui 40 também. Aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em y. Primeira, né, característica, perfeito? Segunda característica, tá certo? A variação em y é proporcional à variação em x. Ou seja, se você dividir 40 quilos por 5 anos, a gente vai ter aqui que a resposta sempre vai dar igual, sempre vai dar 8. 8 quilos por ano. Lembra que essa segunda característica ela acaba se confundindo com a terceira, né? Então a taxa de crescimento ela é constante. Sempre eu vou crescer 8 quilos por ano, perfeito? Então vamos lá. Se essa produção continuar aumentando, mantendo sempre o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitante em 2020 será de quanto? Então, galerinha, como a gente conversou, a gente está diante de uma função do primeiro grau. E eu quero saber o que é que vai acontecer em 2020. Você tem duas opções. Ou você vai andando de 5 em 5, depois de 2005 vai para 2010, depois de 2010 vai para 2015, depois de 2015 vai para 2020, e isso aqui não é tão aconselhável, porque você pode demorar muito para chegar no lugar que você quer chegar, certo? E aí você lembra que cada 5 que você vai aumentando de um lado, você vai ter que aumentar 40 do outro. Então, aqui passa a ser 580, quando você passar mais 5 aqui, mais 40 aqui, você passa a ter 620. Quando você passa mais 5 aqui, você passa mais 40 aqui, você passa a ter 660. Ou você vai assim, certo? De 40 em 40 é uma possibilidade, ou você, né, já pensa como a gente está conversando aqui, que é 8 quilos por ano, a minha taxa de variação que é constante. Então, se 2005 para 2020, que é onde a gente quer chegar, se passam 15 anos, e a gente sabe que em cada ano a gente aumenta 8 quilos por ano, eu pego 8,
multiplico por 15, isso vai dar 120 quilos em 8 anos. Então, eu vou aumentar 120 quilos. Se eu estou em 540 e vou aumentar 120 quilos, a gente sabe que vai chegar em 660. Então, realmente, a alternativa correta para a gente é a letra C, é a alternativa C, e a gente pode chegar a essa alternativa analisando apenas as características que a gente sabe sobre a função do primeiro grau. Então, anota aí as características. Primeira característica, vamos dar uma revisada aqui, é aumentos iguais em x proporcionam aumentos iguais em y. Segunda característica, as variações em y são proporcionais às variações em x. Então veja que quando eu pego a variação em y, que foi 40, e divido pela variação em x, que dá 5, vai dar sempre uma constante. E essa constante é chamada de taxa de variação. Essa taxa de variação constante nos diz que sempre vai aumentar 8 quilos por ano. Perfeito, pessoal? Agora, vamos para uma próxima questão, e a gente vê aqui nessa questão, de 2006, né, nem do PPL 2016, o percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos 2007 a 2011, conforme dados do grupo Ipsos. Essa tendência de crescimento é mostrada aqui no gráfico. Então veja só, pessoal, de 2007 para 2011, a gente tem aqui um aumento de 4 anos, perfeito? E de 27 para 48, nós temos aqui um aumento de 21 pontos percentuais, né? Era 27%, passou a ser 48%, então 21 pontos percentuais. Isso não quer dizer, pessoal, que a gente sabe que houve uma variação. Y, vocês lembram que é o eixo que está em pé, X é o eixo que está deitado. Suponha que foi mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento. Epa, pessoal, taxa de crescimento constante, lembre-se de função do primeiro grau. Essa é a terceira característica. Taxa de crescimento constante. Delta Y sobre delta X. Taxa de crescimento constante. Perfeito, pessoal? Qual é a estimativa para o percentual de brasileiros conectados na internet em 2013? Veja só, pessoal, o que a gente viu aqui foi que em 4 anos a gente aumentou 21 pontos percentuais. A nossa intenção é chegar em 2013, mas para que eu chegue em 2013, eu preciso aumentar 2 anos, e aí é que a gente tem que ter uma noção muito boa dessas propriedades. Se eu só quero 2 anos, é importante que você perceba que 2 anos é a metade de 4 anos. Se 2 anos é metade de 4 anos, então o aumento que vai acontecer aqui a partir de 48 vai ser apenas metade do aumento que aconteceu aqui, que foi 21. Veja só, pessoal, essa é a segunda propriedade que diz que a variação em y é proporcional à variação em x. Então, olha só, pessoal, se você sabe que aqui só aumentou metade de 4, então aqui só vai aumentar metade de 21. Metade de 21 é 10,5. Então, eu vou aumentar 10,5 pontos percentuais. Era 48, e quando eu aumentar 10,5 pontos percentuais, eu vou para 58,5. E a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra B. A gente acabou utilizando a segunda e a terceira propriedade. A terceira propriedade para perceber que a gente está diante de uma função de primeiro grau, e a segunda propriedade para efetuar exatamente as nossas continhas. Se aqui aumentou metade do anterior, aqui vai aumentar metade também do anterior, por causa da variação em y, que é proporcional à variação em x. Finalmente, pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui de 2007, que diz assim, o gráfico a seguir, obtido a partir dos dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Veja que em 83 nós temos aqui 239 espécies ameaçadas de extinção. E em 2007, que são 24 anos depois, nós temos aqui 461 espécies em extinção. A variação em X, que é o deitado, é de 24 anos, e a variação em Y é de 222, 22 espécies a mais em extinção. 200 com 200 dá 400, 39 com 22 dá 61, perfeito? Se mantida pelos próximos anos essa tendência de crescimento mostrada no gráfico, uma função do primeiro grau, uma retinha aqui, qual o número de espécies ameaçadas em 2011? Veja só, pessoal, como a gente conversou. Se eu quero chegar em 2011, saindo de 2007 para chegar em 2011, nós precisamos aumentar aqui 4 anos, perfeito? Só que 4 anos, galerinha, é 1/6, ou seja, é 24 dividido por 6.
O que aumentou aqui foi 1/6 do que havia anteriormente. Portanto, pessoal, o que vai aumentar aqui também é 1/6 do anterior. 1/6 de 222. Então, galerinha, para que vocês saibam o quanto vai aumentar, é só você perceber. Se 4 é 1/6 de 24, então esse aumento aqui vai ser 1/6 de 222. 1/6 de 222 vai ser, vamos lá, 1/6 de 222. Para dividir por 6, vamos lá, 222 dividido por 6. 22 por 6, a gente vai fazer aqui, dá 3, 3 vezes 6, 18, para 22 é 4, e aqui 2. 42 por 6 dá 7, 7 vezes 6, 42, então dá 37. 1/6 de 222 é 37. Então, o que é que vai acontecer? O nosso aumento aqui vai ser de 37, que é 1/6 de 222. Se eu tenho 461 e vou aumentar 37, então eu vou para 498. Portanto, pessoal, a alternativa correta para a gente aqui é realmente a alternativa letra C. Então, pessoal, é isso aí que a gente tem que estar atento. São 3 características. Quais são elas? Vocês lembram? Primeira característica, aumentos iguais em x proporcional a aumentos iguais em y. Segunda característica, a variação em y é proporcional à variação em x. Terceira característica, a taxa de crescimento absoluta dessa função é sempre uma constante. Bom, pessoal, agora que você já sabe todas as características, já que você anotou, treine bem muito essas características para poder você ir para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o formato algébrico dessa função. Vamos mostrar para você que a função do primeiro grau tem o formato y igual a ax mais b, e a gente vai te ensinar, baseado nesses conceitos aqui, como encontrar o a e encontrar o b da função sem ter que utilizar aquele negócio dos sistemas que são intermináveis, que demora tempo com força. Então se prepara que na próxima aula a gente vai conversar sobre o a e o b da maneira mais simples possível, a maneira mais rápida de como obtê-los numa questão do Enem, perfeito? Então, daqui a pouco a gente se encontra na próxima aula.